Hoje eu vou te mostrar 5 erros comuns de quem tenta cantar notas agudas, então preste atenção e anota, porque se você estiver cometendo algum desses erros, vai dar ruim. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E hoje eu vou falar 5 erros comuns de quem tenta cantar notas agudas do jeito errado, comete esses erros, dá ruim e não consegue chegar onde queria. Então, vamos entender que erros são esses para a gente não cometê-los, tá bom? São 5, gente. Não é 1, não é 2, são 5. Então, preste atenção. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Então, vamos lá? Primeiro erro mais comum que passa pela cabeça de todo mundo que já tentou cantar um agudo, quando dá errado, é pensar assim: eu não nasci com dom, é só para quem nasceu com o tal do dom mesmo. Tem gente que tem tanta facilidade, eu não nasci com isso, talvez eu não tenha, talvez não seja para mim, a minha voz é grave, não é, minha classificação vocal é barítono, é contralto, não, eu não tenho agudos, não, essa pessoa nasceu privilegiada, ela nasceu iluminada pelo Espírito Santo. Então, gente, isso sempre passa pela nossa cabeça quando a gente não consegue de cara, intuitivamente, fazer uma nota mais aguda, né? E aí passa essa frase de várias formas, com vários vocabulários diferentes, esse pensamento na sua cabeça, e aí como uma justificativa, porque é frustrante, né? É ruim a gente não conseguir, então a gente começa a arrumar umas desculpas, assim, umas justificativas. Só que justificar a partir desse conceito do dom é um erro. Por quê? Porque todo mundo consegue alcançar notas mais agudas, entendeu? Eu já peguei alunos de vários tipos de vocais, de vários estilos, várias condições, e sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. É isso que você tem que colocar na cabeça. Ao invés de pensar que eu não nasci com o bendito do dom, você tem que ter essa máxima na sua cabeça. Sempre dá para melhorar. Alguma coisa eu não estou fazendo, vou buscar uma orientação, vou buscar uma ajuda, mas talvez alguma coisa eu não entendi ainda, mas dá para melhorar. Sim, dá para melhorar. Não importa a idade, não importa o tipo da voz, não importa o estilo, tá bom? Tem solução para problemas assim gravíssimos hoje em dia nas ciências vocais. E às vezes você nem tem um problema e tá parado aí nesse paradigma do dom, que eu vou cansar de falar. O dom existe, existe. Tem gente que nasce com talento? Sim. Tem gente que nasce com facilidade? Sim. Para qualquer coisa na vida é assim. Tem gente que tem mais facilidade. Pode ser de berço mesmo, de genética, de cultura, mas tem gente que não nasce e constrói, entendeu? E aprende, desenvolve. Então, ao invés de pensar que você não tem o dom, pensa: o que eu tenho que fazer para poder alcançar mais notas agudas, melhorar a minha performance nessa tessitura, nessa região, nessa nota, porque tem muita solução para você, tá bom? É só você ir atrás. Segundo erro, esse infelizmente é muito comum, achar que agudo é halterofilismo. O que é halterofilismo, gente, né? Levantamento de peso, né? Construção de musculatura a partir do peso, aquela musculação de crescer, 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 bodybuilder, que é maravilhoso, é um esporte, né? Tem coisas magníficas. Mas no caso do trabalho da voz, não é por aí. Você pode ter um trabalho de fortalecimento de prega vocal, de musculaturas, pode. De ganhar mais tônus, pode. Tem até alguns trabalhos específicos em fonoaudiologia que são de ganho de massa, mas não é nada comparado ao halterofilismo, ok? Então, para cantar agudo, você não tem que ser um halterofilista da voz. Teve um aluno já que chegou para mim e que ele foi super sincero, super... ele sintetizou o que muita gente pensa e às vezes não consegue explicar. Quando ele estava aqui na minha sala, foi numa aula presencial, e ele falou assim, ele alcançou uma nota aguda e ele deu pulo aqui, ele falou: nossa, eu não tenho que fazer força. Ele estava cantando sertanejo. E ele falou assim: nossa, eu achava que o Gustavo Lima estava conseguindo alcançar notas mais agudas porque ele malhava e estava com uma musculatura mais forte, conseguindo levantar mais peso. Malhar faz bem para a voz? Faz. Cuidar do corpo faz bem para a voz? De certa forma pode fazer, porque o condicionamento físico geral, postura,
resistência muscular, tudo isso pode fazer bem, beneficiar a voz se for bem direcionado. Agora, ele não aumentou o tamanho da prega igual ele aumentou o tamanho do bíceps. Isso iria contra o trabalho de agudos, né? Por exemplo, pessoas que, às vezes, mulheres que têm que tomar hormônio porque são halterofilistas e às vezes a prega vocal aumenta de tamanho demais, engrossa. Aí elas perdem agudos. É o contrário. Então, no caso da prega vocal, é mais coordenação motora. É mais como se fosse uma dança do que uma musculação. Então, cantar não é carregar peso, cantar não é fazer mais força, cantar agudo não é, nossa, quanto mais força eu fizer, mais agudo vai sair. Não, isso vai estrepar a sua voz. Então, pensa que no lugar de força é aquela coisa do jeito, da coordenação, de coordenar a respiração, com coordenar alongamento das pregas vocais, flexibilidade das pregas vocais, do trato vocal, da laringe e ampliar os espaços de ressonância, abrir mais a boca, levantar mais o palato, relaxar a língua. É muito mais consciência do seu corpo e um controle minucioso, assim, como se fosse um balé mesmo, das estruturas aqui, do que simplesmente levantar uma bigorna, ok? Então, cantar agudo definitivamente não é halterofilismo. Terceiro erro comum de quem tenta cantar notas agudas é imita que vai. Ai, meu Deus. Esse dói no meu coração, porque muita gente pensa assim, não, escuta a Whitney e imita que vai, porque tem um cantor que fez assim, tem um cantor que só escutou e imitou e deu certo. Vê uma entrevista de alguém que já canta muito bem, que fala assim, não, nunca fiz aula, só imitava. Eu só imito a Ariana, eu só tentei imitar a Mariah, só tentei imitar a Beyoncé, só tentei imitar a Whitney e aí deu certo. Então fala, então esse é o caminho. Não, definitivamente, para minoria das pessoas, o caminho vai ser só imitar. Se só imitar já fizesse um bom cantor, todo mundo que escutasse já cantaria bem, entendeu? E o trabalho de imitador também, gente, que é intuitivo, assim, os imitadores que vão, escuta para tentar imitar, escuta para tentar... Imitadores profissionais mesmo, eu digo atores, que imitam as vozes de outras pessoas, eles ficam meses treinando. Então, tipo, não é só imitar, não é só ouvir e já reproduzir. Tem gente que vai ter facilidade? Tem. A minha mãe, por exemplo, ela sempre foi uma imitadora de pessoas falando, né? Assim, exímia. A pessoa conversava com ela 5 minutos, quando a pessoa virava as costas, ela já estava imitando algum trejeito dessa pessoa. Minha mãe é talentosa. Mas essa mesma facilidade eu não tinha. Eu gostava de ver isso nela quando eu era criança, né? Eu falava, gente, como minha mãe imita bem as pessoas. E aí, na adolescência, eu quis fazer teatro, começar a fazer teatro, e eu tentava imitar, e as minhas imitações ficavam uma bosta. Desculpa o perdão da palavra. Mas eu tive que estudar para conseguir fazer as imitações que eu consigo fazer, ou brincar com a minha voz, etc. Eu nem sou um imitador, eu sou um ator, né? Mas para brincar com a minha voz como eu brinco hoje, eu tive que estudar o meu corpo, entender o meu corpo, etc. Então, é para a minoria das pessoas que essa tal da imitação funciona. A síndrome do papagaio não vai fazer você cantar agudos. Se você tá imitando a Ariana Grande, tá fazendo tudo igualzinho, lindo, todo mundo ama, não machuca a sua voz, parabéns, vou bater palma pra você, mas você é a minoria privilegiada. A maioria tem que descobrir os caminhos mesmo, estudar a técnica, etc. Então, não caia nessa bobagem de só sair imitando. Por quê? Tem um risco de você fazer um ajuste errado e machucar a sua voz. Que você vai tentar chegar naquele efeito pelo que o seu ouvido está captando, mas você não sabe o que está acontecendo aqui, você não tem consciência do que está acontecendo dentro do seu corpo. E aí você empurra o ar, você faz mais força na prega vocal do que devia, você contrai ela demais, não deixa ela alongar, você sopra muito, 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 você está com os espaços todo tensos, não sabe abrir a boca, não sabe levantar o palato, etc. Vai dar ruim. Vai machucar, pode até lesionar sua voz e aí depois, para recuperar, dá muito mais trabalho. Quarto erro muito comum, que já tem a ver, eu já tô falando aqui porque eu não consigo, eu solto assim, gente. É que vocês querem cantar agudo, mas vocês não conhecem o próprio corpo de vocês. Vocês querem só, Soroles, eu quero cantar essa música aqui, ó. Aí eu falo, tá bom, levanta o palato, mole.
Palato mole? O que é palato mole? Abaixa a laringe. O que é abaixa a laringe? Eu não sei fazer isso. Abre mais a boca. Tô abrindo e a boca tá assim, os dentes estão trancados. Então, você não conhece o seu corpo. As pessoas que têm facilidade, elas têm uma propriocepção, uma percepção do próprio corpo aguçadíssima. Elas sentem muito bem o que elas estão fazendo. Às vezes elas não dão notícia no cérebro, elas não têm consciência de que elas estão fazendo aquilo, mas elas pensam e mexem, então elas conseguem sentir. Opa, que se eu fizer assim, sai mais fácil. Elas sentem que elas não estão se machucando, entendeu? As pessoas que são talento nato, que têm o dom, dificilmente elas têm propriocepção ruim, entendeu? Dificilmente elas vão se forçar a machucar, a não ser quando elas caem em grande demanda, que é ter que cantar muitas horas, fazer muitos shows, e aí elas não têm um preparo. Às vezes o corpo é meio mole, não respira direito, mas aqui a própria percepção delas é muito boa. Eu já dei aula pra gente talentosa. Gente talentosa também me procura, não é só os desenganados pelos médicos, não. Tem gente que chega com vozes 300 vezes, milhões melhor do que a minha, mas tem coisa para melhorar, ou então tá com alguma dificuldade em um ponto específico, e eu consigo ajudar essa pessoa porque eu tenho conhecimento de todo o funcionamento do corpo, das estruturas, da técnica, e aí eu ensino essa pessoa a conhecer o próprio corpo, e é maravilhoso quando você vê um aluno despertar para o próprio corpo. Então, busque conhecer o seu corpo. Quando você está numa aula de canto, você tem que decorar mesmo aquelas coisas que parecem difíceis a princípio, as nomenclaturas, os nomes. Você tem que pensar em fisiologia, sim. É bobagem essa história de que para cantar bem não precisa pensar em fisiologia. Ajuda demais, é um divisor de águas, é uma fase que você vai estudar, depois esse conhecimento vai ser seu, você não vai precisar ficar matutando para o resto da vida com dificuldade de decorar uma coisa que você nunca tinha ouvido falar, vai ficar corriqueiro para você, você vai se apropriar, você vai entender melhor, você vai ter mais consciência do seu corpo. Então você tem que conhecer o seu corpo, como abrir as costelas, como usar a parede abdominal, como isso influencia no tal do diafragma, como alongar as pregas vocais e sentir a sensação disso, entender como funciona e praticar para decorar, entendeu? Conhecer o seu corpo, sentir o que seu corpo está fazendo durante o canto é fundamental para você cantar notas agudas, tá bom? Então não é só tentar fazer e a Deus dará, entendeu? Vamos trabalhar com propriocepção e consciência. E o último erro muito comum de quem tenta fazer notas agudas, eu vou contar, mas só se você se inscrever no canal. Inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Aqui eu juro, tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Já vai comentando aqui embaixo, você cometeu alguns dos erros anteriores. Será que você cometeu o quinto? Ai, meu Deus, e ó, espalha, compartilha esse vídeo para todo mundo, aquele amigo seu que tá apanhando dos agudos, porque com certeza esse conteúdo pode fazer cair uma ficha dentro da cabeça dele, que ele não vai cometer esse erro mais e os agudos vão acontecer, ele vai descobrir o caminho, ele vai entender melhor. Porque quando a gente descobre aonde a gente está errando, a gente para de errar, né? Por exemplo, tem uma rua que você tem um buraco nela, aí você cai no buraco. Aí você vai passar nessa rua de novo e cair no mesmo buraco? Não, né, gente? Eu vou dar a volta no buraco, eu vou passar por outra rua, eu vou protestar por uma ponte, eu vou colocar uma ripa de madeira ali, mas só se a gente for muito lesado mesmo para poder ficar caindo no mesmo buraco toda vez, certo? Então vamos lá. Último erro de quem tenta fazer agudos é achar que os agudos vão ser feitos só na voz de cabeça. Então, beleza, é só na voz de cabeça mesmo que eu consigo e não tem jeito. Gente, primeiro, pensa qual que é o seu estilo. Ah, é pop. Então, qual que é o padrão de agudos do pop para a minha voz? Ah, eu sou homem. Ah, eu sou mulher. Ah, então beleza. Vamos dividir assim em homem e mulher. Ah, os homens na música pop, eles cantam ali até entra na oitava 4, né, pela numeração brasileira. Bruno Mars canta ali dó 4, dó sustenido 4. Ou então, no gospel, os homens cantam ali do sol para cima, lá, si, dó 4, né, o lá 3, né? Ou então, no heavy metal, eu tenho agudos ali, mi, fá sustenido, até notas mais agudas na região 4. Então,
Estuda o seu estilo, entenda o seu estilo e é muito fácil, você vai localizar e é um padrão. E aquilo vai se repetir dentro do seu estilo várias, inúmeras vezes no repertório do seu artista preferido inteiro, entendeu? Então, vale a pena você parar um pouquinho, conhecer melhor isso, entender aonde estão os agudos do seu estilo. Aí, beleza. Aí você vai levar isso para a técnica vocal. Dentro da técnica vocal, eu tenho o conceito de bordas. Eu, por exemplo, faço o trabalho de base, mapeamento de bordas. O que é o mapeamento de bordas? É o aluno, na prática, saber fazer os seus registros. Tem um mapeamento de borda praticamente todos os meus cursos. Por quê? Porque é muito importante fazer isso. O aluno saber onde ele está com a prega vocal mais contraída, onde ele está com a prega vocal um pouco mais alongada ainda, mais alongada ainda. Então são 4, né? Borda densa, médio tênue e a tênue, que é a voz de cabeça. Então a densa é a voz de peito, a tênue é a voz de cabeça. Eu tenho 2 de registro médio, que eu posso separar, né, o registro médio em 2. Quando você mapeia isso na prática, aí você começa a vocalizar e fazer os exercícios e aplicar na música. Aí você fala assim, opa, esse agudo aqui eu faço de borda médio densa, que é a borda do belting. Eu só fazia ele de cabeça. Tem aluno que fala pra mim, Sora, olha, eu nunca fiz esse agudo na minha vida, primeira vez. Eu falo, pois é, ou você estava tentando fazer ele só de voz de peito ou só de voz de cabeça. De voz de peito não vai, de voz de cabeça fica fraco. E aí tem outras possibilidades. Eu tenho um registro médio ali que eu divido em 2 bordas. Eu tenho borda médio densa e eu tenho borda médio tênue. E além do mais, a tessitura e a extensão de cada borda, ou seja, a nota mais grave até a nota mais aguda, você pode desenvolver, porque a prega vocal tem uma elasticidade ali que você vai aprender a controlar e também você vai coordenar isso com a respiração, com os espaços de ressonância. Além disso, a ressonância você vai moldando, você pode aprender a levantar mais o palato, abrir mais a boca, baixar a laringe, abrir os pilares da faringe, enfim, uma série de coisas que você pode fazer na ressonância que vai dar mais timbre, mais cor, mais corpo para as suas notas agudas. Então, não é simplesmente falar assim, não, esse agudo aqui é só de voz de cabeça mesmo e acabou, o fim da história, não tem mais solução para mim. Tem sim, tem muita solução. A técnica vocal está cada vez mais evoluída. Nós, profissionais apaixonados pela pedagogia vocal, pela técnica vocal, a gente não para de estudar. Eu estudo canto, sei lá, gente, há mais de 20 anos. E eu continuo estudando. Eu sempre estou fazendo um curso novo, porque é sempre bom ouvir um ponto de vista diferente, ver uma descoberta nova, um otorrino, um fono, um cientista, um professor gringo, um professor dos Estados Unidos, um da Europa, um livro novo, etc. A gente que é apaixonado por voz, a gente vai morrer apaixonado por voz. Então, quanto mais experiência tem um professor e se ele for realmente apaixonado pelo que ele faz, ele vai buscar cada vez mais conhecimento e a própria vivência, a experiência de trabalhar com alunos diferentes. Tem mais de 15 anos que eu dou aula de belting. Então, imagina quantas pessoas eu já peguei. Eu não sei nem o número de alunos que eu já tive. Já tive alunos de todas as idades, dos 6 aos 70, e com todos os tipos de voz, todo tipo de experiência, os alunos zerados, alunos super talentosos, aluno nível The Voice, aluno que não afinava uma nota. Isso tudo vai acumulando em conhecimento e a gente vai ficando cada vez mais instigado a descobrir. E tem uma fala, eu vi num documentário, acho que é um cientista, enfim, ele já apareceu na televisão, não vou lembrar o nome dele, que é Marcus Glaser, eu acho que é o nome dele. Ele fala assim, que a metáfora de que a analogia, né? O conhecimento é como uma ilha cercada por água. Se essa ilha emergir, ou seja, você está descobrindo mais terra, a margem aumenta. Tem mais coisa para descobrir. Quanto mais você sabe, mais coisa tem para se saber. Quanto mais você sabe, mais coisa tem para se saber. Então, a gente tem muitos protocolos prontos já de técnica vocal, a gente tem muitas mapas, muitas técnicas. Eu mesmo, nos meus cursos, nas minhas aulas, eu trabalho com mapa, passo a passo. Você vai fazer isso, depois isso, depois isso. Você vai olhar no espelho, vai abrir a boca assim, vai ficar com a língua assim. É tudo muito pragmático.
mesmo sendo pragmático, tem pessoas que têm dificuldades, aí ela aprende a se corrigir. Então, com o mapa, o aluno ganha independência para estudar. Aí ele vai olhar no espelho e fala assim: ah, eu não tinha consciência de que eu abri a boca assim, de que levantar o palato era isso, de que a sensação era essa. Então é muito legal trabalhar com mapa, com protocolo. Eu falo sempre isso: mapa, protocolo, equação. Eu sou muito racional e lógico para ensinar técnica vocal. E isso é maravilhoso, mas tem muita coisa para se descobrir, a gente é apaixonado por isso e vai cada vez descobrindo mais e, claro, trazendo para vocês que querem aprender. Então, confie no conhecimento, confie na ciência e então não fica parado num paradigma, é só a voz de cabeça e pronto, acabou. Não, tem muita coisa para você saber, tem muito para você descobrir sobre a sua voz, tem muito potencial para você desenvolver, basta você querer e ir atrás, entendeu? E, para terminar, se você gosta de cantar, se você tem vontade de cantar, segredinho, você sempre vai ter. Você sempre vai ter. Essa vontade não vai te abandonar. Se você desistir agora, essa vontade vai voltar daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, e ela volta cada vez mais dolorida. Se você não dá vazão para aquilo que você é, uma hora a vida te cobra. Então, se dê o luxo de fazer o que você quer, tá bom? De aprender, de desenvolver, de crescer, porque soluções não faltam, beleza? Então é isso, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, comenta aqui embaixo, me segue lá também no @Revolução Vocal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!